Acho que desde criança eu gostava de ensinar. Meu pai e minha mãe sempre me davam bonecas de presente, de Natal, de aniversário, né? Até que num dos meus aniversários o meu avô me deu um quadro de giz. Aí eu achei o máximo. Aí eu montei aquele quadro e coloquei as bonecas no chão e comecei a dar aula para as bonecas. Entendeu? Aí eu fiz daquilo um hábito. Quando eu chegava da escola, em vez de eu fazer como eu fazia antes, tentava imitar as professoras, às vezes olhando para uma parede, eu fazia isso com as bonecas. E aí já estava ali a minha paixão por ensinar. Caso vá primeiro, não se esqueça. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bené. Meu nome é Longo Maria Benedita da Silva Santos. Eu nasci faz tempo, foi no dia 13 de abril de 1951. Eu nasci em São Luís, Maranhão, é uma cidade no nordeste do Brasil. Foi onde eu estudei desde o jardim de infância até a universidade. Foi onde eu me formei, onde eu me eduquei, onde eu cresci. O meu pai, ele era juiz de direito, mas ele também tinha um hobby de dar aulas. Então eu acho que eu tive muita influência do meu pai para tudo. Essa paixão de ensinar, de ler. Só que a minha mãe, ela não queria, ela não gostava de eu ficar dando aula para bonecas, de querer ser professora. Porque a minha mãe achava que professor não ganha bem, que professor não vai ser rico. E o meu pai não, meu pai me dava todo o apoio. Aí quando eu falei para minha família, vou fazer vestibular para letras, minha mãe, menina, escolhe outra coisa, por que você não faz medicina, direito? Meu pai, ela quer fazer letras. E aí eu passei a primeira vez que eu fiz, né? Então me formei em 4 anos, que era o tempo normal, né? E aí antes de eu me formar, eu já trabalhava como professora. Quando eu cheguei em Brasília, capital do Brasil, tudo grande, eu fiquei meio assim com medo. E aí eu fiz um teste para dar aula de inglês na maior escola, que é um centro binacional. Menina, passei. A escola em si já me encantou, né? Mas eles falaram, ok, você passou porque você sabe dar aula, mas nós temos que trabalhar o seu inglês muito. E eu falei, ótimo. E nessa escola de inglês, me deram uma oportunidade de vir para os Estados Unidos. E assim foi. Então, Brasília assim, abriu as portas do mundo para mim. Aí eu comecei a vir todo ano aos Estados Unidos para o TESOL, Teacher of English as a Second Language. Aí, nessa escola de inglês em Brasília, me apareceu a oportunidade de trabalhar como guia de turismo. No Brasil, a gente fala na Disney. Aí eu fui para Orlando, na Flórida, fiquei encantada, né? Aí comecei a vir para os Estados Unidos 2 vezes por ano. Orlando, Miami, trazendo adolescentes de 12 a 15 anos. Aí em Miami que eu fui notar essa coisa de latino. Então, aí foi uma coisa meio estressante, né? Porque eu entendi que latino, assim, pelo que eu entendi na época, latino era relacionado com espanhol. Eu falo, eu não gosto de espanhol, eu não falo espanhol. E na época eu tinha uma resistência com a língua, com Spanish, entendeu? E eu tinha problemas com os hotéis em Miami. Porque quando eu chegava com o meu grupo, o hotel já sabia, um grupo de brasileiros. Aí eles começavam a conversar espanhol comigo, eu não entendia nada. Aí a gente eles às vezes ficavam agressivos comigo. Eles, que eu digo, homens e mulheres. Eles achavam que eu tinha obrigação de falar com eles português ou espanhol, sei lá o quê. Então aí isso criou em mim uma resistência quando eu vejo esses formulários daqui. Aí, latino, other, eu boto other. Porque na minha cabeça, talvez eu esteja errada, latino é relacionado com quem fala espanhol, não fala espanhol. E no Brasil é mais ou menos por aí que a gente vê o termo latino.
entendeu? Eu já cheguei como coordenadora do Self-Study Program do Yamada Language Center, que eu ia começar junto com o mestrado. Por conta disso, eu perdi a orientação, o Orientation Day do mestrado, né, da educação. Então, no primeiro dia de aula, eu estava assim, deu vontade de eu sair correndo. Eu me senti completamente perdida e digamos que na primeira semana eu tive vontade de largar tudo e voltar para o Brasil. E se eu não tivesse um mentor, o meu chefe da época, que é o diretor do Yamada Language Center, o Jeff Magoro, ele é muito importante na minha vida, porque ele me ajudou, ele me deu apoio, porque eu quis ir embora. Era o tanto de coisa, o tanto de informação nova que eu tinha que assimilar, não é? E rápido. E eu olhava assim para aquelas minhas colegas, não tinha nenhuma que chegasse assim, oh, hello, entendeu? Não teve isso. Eu não era capaz de escrever um paper decente, digamos assim, entendeu? Então o primeiro mês foi terrível. E o Jeff chegou, conversou, eu lembro que eu chorei, me trouxe uns livros. Então aí eu me senti mais assim. Aí quando eu estava terminando o primeiro mestrado, foi quando o Jeff Magoro falou, olha, a universidade perguntou se eu tenho pessoa gabaritada para começar o curso de português. Indiquei você. Eu falei, meu Deus! E nós começamos o português na universidade, para o aluno fazer para 5 créditos ou 4 créditos. Aí eu fui gostando, cada vez mais. Aí fiquei, eu digo, não, eu vou ficar só para começar o curso. Aí no fim do primeiro termo eu falei, eu gostei daqui, eu acho que eu quero ficar. Aí entrei no Language Teaching, que na realidade é o mestrado que tem mais a ver com o que eu faço, que é dar aula de línguas, né? Eu prefiro ficar aqui profissionalmente. Acho que aqui eu vejo mais o resultado do meu trabalho. Quando eu vejo alunos se comunicando, eu falo, oh, aprendi com você, Bené. Eu falei, oh, eu fico muito feliz, muito, muito mesmo, né? E aí eu fico muito orgulhosa, porque, gente, é outra língua, entendeu? Ele não está falando inglês, é outra língua. E uma coisa muito legal que eu acho, eu aqui com meus alunos, às vezes tem umas coisas em inglês que eu não sei, uma palavra que eu esqueço, aí eu pergunto para eles acham o máximo, né? Eu vejo assim, Eugene para mim é somente business, diversão, having fun, família, Brasil. Quando você é de um país, você geralmente só vê coisas negativas nele, né? Ah, porque o Brasil é uma bagunça, taratatá, os Estados Unidos é um país muito melhor. Eu acho que depois que eu vim morar aqui, eu aprendi a valorizar mais algumas coisas do Brasil. Cada país tem as suas coisas boas e as suas coisas ruins. Então eu não fico falando só mal do Brasil, né? Mas aqui tem coisas muito boas também, mas também tem as coisas ruins, né? Acho que eu fiquei talvez mais madura, entendeu? De ter a oportunidade de comparar as realidades dos dois países, né? E assim você vai aprendendo. Caso vá primeiro, não se esqueça, em fevereiro apareça para dar um alô e contar as novidades, vem mostrar seu valor, reforçando as amizades que aqui ficarão. Faça do seu jeito, não disfarce, já está feito samba com classe, com pandeiro e com tambor, pra trazer brasilidade, vem cantar com vigor, dando a oportunidade